Alô, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Obrigado por ter vindo. E olha, nós vamos falar sobre um assunto aqui que realmente eu tenho notado quanto que as pessoas estão utilizando mais cedo até, inclusive, aparelhos auditivos. Eu queria começar perguntando, então, para o senhor, doutor, exatamente como que funciona a nossa audição? Como é que a gente ouve para que o telespectador possa entender? Certo. É importantíssimo a gente começar por aí, né? Antes de falar de aparelho, de aumento de incidência, né? A gente entender como funciona a audição, né? Como funciona o ouvido humano. Então, a gente tem passar ali um diagrama, ali um esqueminha para mostrar como funciona essa passagem do som até chegar no nosso cérebro para a gente ouvir. Pode soltar para a gente dar uma olhadinha, por favor. Vamos ver. Vou explicando aí para vocês. Então, o fato é que esse som, essa onda sonora que vem pelo ar, né? Então, na medida que emite algum ruído aí no ambiente, né? Voz e barulhos diversos, essa onda sonora vai se propagando pelo ar e vai entrando ali pelo conduto ali da orelha, o conduto auditivo, e vai chegando próximo ali à membrana timpânica, que é uma membrana bem fininha, como se fosse um tambor, né? Então, essa onda balança o tímpano, né? É fácil a gente lembrar daquelas caixas de som balançam os ossículos ali, que mostrou no detalhe, são aqueles 3 ossinhos famosos, né? O martelo, o bigorna, o estribo, fazendo com que amplifique o som e eles façam um pistão no líquido do ouvido interno. Esse líquido, por sua vez, vai circular na cóclea e vai estimular essas células ciliadas, né? Então, lembrando, eu sempre uso o exemplo de parece aquele bandeirão da torcida que o pessoal fica ali segurando e essa bandeira vai estimulando as mãozinhas ali das células e isso aí vai gerar um impulso elétrico que no nervo auditivo vai levar a informação lá para dentro do cérebro. Então, a gente vê ali as informações sendo enviadas, né? Ali mais em detalhe a gente vai ver ali as sinapses nervosas, né? Os neurônios dentro do cérebro. E isso aí vai ser interpretado pelo cérebro como uma informação auditiva, né? E, obviamente, voz e o que a gente vai entender com isso. Muito bacana. Então, veja que bonito de se ver, né? É muito bonito. É um processo bacana, ou seja, a gente transforma, né, a energia, né, que vem em onda sonora numa informação aí para o cérebro interpretar e para a gente se comunicar. Né? Agora, doutor Daniel, o processo de envelhecimento, vamos dizer assim, do nosso aparelho auditivo é algo natural, não é? Mas quando que nós percebemos que o envelhecimento está sendo adiantado? Pois veja, tem vários sinais aí no dia a dia que a gente vai poder desconfiar, né? Isso no consultório é muito engraçado porque a história se repete, né? Ou em casais, né? Ou lá a esposa reclamando, às vezes o paciente não acha que está tendo algum problema, mas, poxa, eu chamo, ele não atende. Ah, mas ela que fala baixo, pô, a TV está muito alta, ninguém aguenta. Então, são as situações que são comuns, né, no dia a dia, ou a pessoa que pede para repetir, né? Às vezes num ambiente mais tranquilo. Uma coisa é estar num ambiente ruidoso, difícil de conversar. Mas num ambiente tranquilo, a pessoa diz, o que é? Pode repetir, né? Ou seja, ela tem dificuldade de compreensão. Isso aí já é um alerta, aí já liga um sinal aí para a gente investigar, ver se está tendo alguma alteração na parte auditiva, né? Daquilo que nós vimos da animação, quando há um envelhecimento, quais são as partes que mais se tornam velhas, vamos dizer assim, que precisam de uma certa manutenção? Veja, como tudo no nosso corpo, as coisas máquina, né? Com o tempo, vai tendo a manutenção e tem coisas que vão perdendo a sua função, né, de uma certa forma, né? Então, desde pele, qualquer estrutura do corpo, com o tempo, própria visão, né? A gente tem 20 anos, a gente enxerga bem e tal, aos poucos isso vai piorando. Na audição, na mesma situação. Tem algumas células, aquelas que eu falei que balançam ali, que elas, mesmo com o líquido circulando ali, elas param de receber esse estímulo, elas param de funcionar. E isso é uma coisa irreversível, né? O que faz com que essa informação não seja mais passada. Então, por mais que você tenha um estímulo mais alto, algumas daquelas células não vão mais funcionar. E, obviamente, a gente vai ter uma perda irreversível da audição. Esse é o mecanismo mais comum. Agora, olha só, eu tenho uma pesquisa aqui, que foi realizada nos Estados Unidos, impressionante. Mais da metade dos adolescentes entrevistados se disseram dependentes de fones de ouvidos. E, coincidentemente ou não, todos apresentaram esses principais sintomas. Agora, quais são os riscos da gente utilizar os fones de ouvidos? Eles são prejudiciais à nossa audição?
Pois é, esse é um fenômeno aí dos dias modernos, né? Assim como o celular prejudicando coluna, né? Todo mundo olhando para baixo. Hoje nós vamos, por exemplo, no metrô, né, ou nos transportes públicos, todos Todo com mundo fone com de ouvido. fone. E não é mais aquele pequenininho, são aqueles gigantes mesmo. Isso, né? exato. É que até fica famoso aí com os jogadores, coisas que o pessoal usa para fazer uma graça. Mas o fato é que muita gente usa fone, né? Hoje em dia é muito comum ouvindo música, ouvindo vídeo no WhatsApp, aquele fone o dia inteiro ali. E isso, obviamente, num volume muito aumentado, uma quantidade de decibéis muito alta e várias horas por dia, que é o que a gente vê que acontece, isso, obviamente, vai trazer um prejuízo, né, para a audição. Desses fones, até foi interessante falar, tem gente que usa aquele pequenininho, usa aquele grande. De maneira geral, esses fones de concha, né, que é aquele que se apoia sobre a orelha, e não aqueles que a gente introduz no conduto, são menos prejudiciais, né? Eles, embora fora a parte do som, na verdade, eles prejudicam menos a mucosa, né, a pele do conduto ali, então machuca menos, vai empurrar menos a cera, enquanto que esses que entram na orelha, eles podem machucar mais, então são mais prejudiciais. Mas, de qualquer forma, sendo um ou outro, não é bom que usem exagero e num volume muito alto, né? Que normalmente a gente também tem um indicativo no aparelho dizendo, olha, não passe desse limite, Isso. mas tem como passar do limite. Isso, E as pessoas usam além do limite. Dá um Isso alerta, também é né, prejudicial, dizendo né? que é já prejudicial, olha, a partir daqui e tal, mas as pessoas ignoram isso e ouvem alto como elas querem, né? Tá. Agora, além dos fones de ouvido, o que mais pode causar o envelhecimento precoce da nossa audição, doutor? Pois veja, o fone, né, como a gente estava comentando, usado muitas vezes numa situação até de lazer, né, mas muitas situações de trabalho mesmo levam, ou de ambiente que a pessoa circula e tal, levam a uma piora da audição, né, acelera, né, esse processo de envelhecimento auditivo. Então, pessoas trabalham, exemplos clássicos, né, em metalúrgicos, com maquinário, coisas ruidosas, ou até pessoas que trabalham em ambiente muito ruidoso, com muito trânsito, motor passando, o próprio motorista do ônibus, aquele motor ali do lado, tudo isso aí, o cirurgião dentista, aquele sonzinho do motorzinho que a gente sofre só um pouco, mas tudo isso aí vai ser prejudicial, vai acelerando a morte dessas células ciliadas que eu falei que captam o estímulo sonoro. E aí, uma vez mortas essas células, não tem mais retorno, é isso? Quando a gente tem uma perda, tem vários tipos de perda auditiva, mas quando é uma perda por conta da morte dessas células ciliadas, é irreversível, né? Ou seja, isso aí não dá para voltar atrás, não dá para corrigir. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Daqui a pouquinho. Olha, doutor, vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Tem muita gente aqui participando com a gente. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Boa noite, Fábio. Aqui é Vanderleia de Florianópolis, Santa Catarina. Ela fala assim, doutor, tem como o senhor falar um pouquinho sobre a questão do zumbido no ouvido? Eu tenho 44 anos e há mais de 20 anos eu sofro com um zumbido depois de uma infecção que rompeu o meu tímpano. E aí? Pois é. Então, veja, mais uma situação aí, mais uma coisa que acomete uma parcela muito grande aí da população, né? O zumbido, em maior ou menor grau, mais da metade da população sofre com isso, né? O zumbido, a definição do zumbido é a percepção de barulho, na verdade, sem qualquer estímulo externo, né? Sem qualquer ruído, ou seja, a pessoa está num ambiente totalmente silencioso e ela continua ouvindo aí, ou um chiado, ou um apitinho, alguma coisa assim. Ele é multifatorial, ele pode ter origem neurológica e tal, mas muitas vezes tem participação da parte auditiva, né? Ou seja, no caso dela, e pelo que eu entendi, ela por algum motivo teve uma perfuração no tímpano, que é aquela membrana que a gente comentou que balança para passar o som, e tendo uma perfuração, a audição dela vai piorar, né? Ele não vai passar o som daquela forma como devia, né? Só a gente imaginar que tem um tambor, que os próprios de orquestra é isso, né? Tem aquele tambor grandão que chama tímpano, né? Então bate, ele vibra. Uma vez que está furada essa pele, que está rompido, ele não vai passar o som direitinho. Tendo uma perda auditiva, obviamente, ele vai evidenciar esse zumbido, né? Esse ruído central. Então, na medida que ela não esteja ouvindo tão bem, ela vai ouvir mais um chiado, um apito e vai piorar isso aí. É uma coisa que, dependendo da causa, a gente vai ter um tratamento diferente, né? Olha, nós temos uma pergunta da Nalva de Campinas, aqui em São Paulo, doutor, que eu acho que é muito interessante. Ela diz que ela tem constantemente inflamações no ouvido. Certo. E ela diz que não consegue nem, inclusive, às vezes, pingar o medicamento, porque dói demais. Ela está perguntando se isso é por causa de algum tipo de desvio que ela teve no ouvido,
porque ela não entendeu muito bem o que o médico explicou. Ou se é algum tipo de envelhecimento precoce que ela está tendo. Veja, o envelhecimento auditivo, do aparelho auditivo como um todo, não leva a quadro de inflamação ou dor, né? Como eu falei, essas células aí que vão morrendo e parando de funcionar, elas perdem a função auditiva, de captar o som. Não gera inflamação, Não gera inflamação. Né? Tá. Essa inflamação pode ter várias situações, né? Ou seja, de alguma, ali como a gente viu ali na divisão do ouvido, então do tímpano para fora, o ouvido externo, a gente pode ter uma inflamação ali, que é uma otite externa, muito comum no verão, que o pessoal vai para a praia, lagoa e tal, e aquele ouvido infecciona. Mas se tiver uma perfuração do tímpano, como a outra espectadora disse, pode ser também uma otite média, né? Ou seja, alguma coisa que vem lá de dentro provocando uma inflamação, uma infecção, que aí pode gerar dor. Aí precisaria ser examinado, né, para a gente ver direitinho qual que é o caso. Olha que história interessante. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor. Meu nome é Tânia, tenho 41 anos de idade. Meus pais descobriram que eu tinha deficiência auditiva com mais ou menos 5 anos de idade. Já faz um bom tempo, né? Na época, o médico neuropediatra disse, em palavras simples, que eu não tenho o nervo auditivo desenvolvido ou completo. Isso existe mesmo, doutor? Pois uma profissional que é fonoaudióloga disse que isso não existe. Ela é de Rio Claro, São Paulo. Tá. Veja, isso é importante, até um ponto legal da gente comentar, porque essa surdez congênita, essa perda de audição que vem desde a infância, cada vez mais a gente está dando importância para isso, né? Ou seja, bebês que já nascem, então, na própria maternidade, além de teste do pezinho, outros testes que vão fazer já naquele primeiro dia de vida, tem o teste da orelhinha, né? Que agora já está difundido, aí todas as maternidades fazem, para ver se é um estímulo para a gente sentir já se a audição daquele bebê está normal, né? Uma triagem. A partir daí, teve alguma alteração, a gente vai investigar. Detectado que teve algum tipo de perda, vai ser tentado diagnosticar por que teve essa perda. Se é algum problema realmente do nervo auditivo, né, neurosensorial. Então, do jeito que ela falou, não se desenvolveu e tal. Às vezes é o jeito como a pessoa explica. O médico vai dizer, mas tem muitas malformações que ou o ouvido realmente não se forma, ou a parte óssea tem alguma alteração que não passa esse som. Então, é preciso algum jeito de não dizer que realmente aquele som não vai passar e não vai virar um estímulo elétrico no nervo auditivo. Isso acontece e não é poucas vezes, né? Ou seja, na época dela, acho que talvez não fosse tão disseminado, difundido, mas atualmente a gente tem muita preocupação com isso já para cuidar dessa criança desde cedo para não virar um surdo-mudo, né? Ou seja, ela pode até ter um problema de audição que vai ser considerado com aparelho, alguma cirurgia, enfim, mas para não prejudicar a linguagem, né? O aprendizado dela. Entendi. Olha, eu vou aproveitar aqui a pergunta da Gioana, deve ser isso, né? Ou se escreveu errado, deve ser Joana. Eu acredito que seja Joana, tá bom? Ela é de Salvador, Bahia. Ela diz que tem labirintite. A labirintite é um tipo de envelhecimento auditivo, doutor? Pois é. Ali no esqueminha, como a gente mostrou, a gente acabei como não me atendo a outra parte do desenho, mas assim, a gente tem uma situação ali que é aquela parte que parece um caracol, né, que é a cóclea, que é a parte auditiva do ouvido interno, mas tem uns arcos que circulam também aquele líquido que a gente viu que se move, que é o labirinto, né? O labirinto é o órgão do equilíbrio. Então, o labirinto, para quem fala muito labirintite, às vezes não sabe direito do que a gente está falando. Então, o labirinto é um órgão bem pequenininho que fica aqui realmente dentro do ouvido interno. Tem um líquido que circula ali por dentro e esse líquido é que vai dar o nosso equilíbrio, né? Ou seja, a gente sentir, mesmo com os olhos fechados, saber, estou deitado, estou para trás, tal. Esse líquido que vai se movendo. Tem vários problemas de labirinto, várias doenças de labirinto, nem tudo é labirintite, como se fala por aí, tontura, labirintite e tal. Tem muitos problemas de labirinto e mais do que isso, tem muitas situações, e comum no paciente idoso, isso é muito, fatores externos, né? Fatores sistêmicos, né? Ou seja, desde oscilação de pressão, alguma diminuição do fluxo sanguíneo, alguma coisa que pode causar tontura. Diminuição da parte ósseo-muscular, o idoso ele tende a ter menos equilíbrio de maneira geral, mas não necessariamente isso é uma labirintite. Então, isso de dizer que essa relação direta envelhecimento-labirintite não é verdade, mas o fato é que o paciente idoso ele tem mais fatores que ajudam a ter um desequilíbrio e tonturas no dia a dia e o principal, né, o mais importante, para a gente ficar atento e evitar quedas, né? Quedas no idoso é o que é mais importante. Essas tonturas, muitas vezes, levantou no meio da noite e tal, o idoso cai, geralmente no banheiro e tal, às vezes uma consequência mais grave, né? Entendi. Olha, a Andréa Haddad, de Taboão da Serra, pergunta o seguinte, doutor, perda da audição pode ter algum fator hereditário? Sim, com certeza.
Isso é uma dúvida comum, mas é já bem comprovado, essa relação é bem estabelecida, né? Ou seja, a gente tem isso numa consulta, a gente sempre vai investigar, né? No momento que a pessoa já começa a ter algum tipo de perda, a gente vai saber se pais, irmãos, alguém na família já teve algum tipo de perda, porque assim como outros fatores de saúde, a gente tem esse fator genético, fator hereditário, né? Então, que já tem células ciliadas ali do ouvido interno mais propensas a parar de funcionar mais cedo. Né? Então, assim como calvície, outras coisas, o pai era careca, eu também vou ser careca, tem uma chance maior, ou seja, todos os fatores genéticos aumentam contribuem, aumentam a chance dele ter problema auditivo, né? Agora, a questão da perda da audição, ela tem relação com a alimentação, uma má alimentação, por exemplo, ou tabagismo, os vícios de uma maneira geral, ou não? Sim, né? A resposta é sim. A relação, a gente não pode dizer que é bem direta, né? Dizer, eu vou comer isso, eu vou ficar surdo. Não, mas na medida que a gente tem o tabagismo, por exemplo, né? O tabagismo é uma coisa muito fácil, que qualquer coisa que você pergunte, o tabagismo piora? A resposta é sim, né? Ou seja, qualquer coisa o cigarro vai piorar, na medida que principalmente ele piore a parte de circulação do sangue. Então, na medida que a gente tem um aporte sanguíneo diminuído naquela região das células, elas vão entrar em sofrimento e vão ter mais chance de parar de funcionar mais cedo. Parte de alimentação, obviamente, desde que a gente falar de uma alimentação balanceada, uma coisa mais saudável e tal, mas a gente sabe que alimentos estimulantes, até como café, chá escuro, tende a ter uma repercussão maior em ouvido, aumentando a chance de ter algum zumbido, enfim, e dificuldade na audição por conta desses alimentos aí que a pessoa pode ingerir. Agora, ao contrário, existe algo que possa retardar esse envelhecimento? Retardar? Essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Não tem nada comprovado, né? A gente tem, dentre as medicações que prometem diminuir zumbido, ou mesmo prevenir perdas auditivas precoces, a gente tem na linha aí fitoterápica, ginkgo biloba, esse tipo de coisa, mas não tem nada muito definido dizendo que uma vez consumido aquele tipo de alimento, você vai estar prevenindo ou evitando a surdez. Isso, na verdade, não é verdade. Olha, tem uma pergunta aqui sobre o uso de remédios contínuos. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo do remédio da pressão. Certo. A utilização desses remédios causa perda de audição ou não? Veja, então você está dando um exemplo de remédios, né, antihipertensivo, né? O antihipertensivo não tem nenhum, assim, que tem comprovadamente alguma relação em cima da parte auditiva. Tá. Já os antibióticos mais fortes, usados em nível hospitalar, esses sim causam um quadro que a gente chama de surdez ototóxica, tá. Né? Ou seja, é uma toxicidade daquela medicação que atua sobre essas células, causando uma diminuição da audição. Essa relação é bem estabelecida, sim. Ok. A Maria José, lá de Caldas Novas, Goiás, um abraço ao povo goiano. Ela diz assim, boa noite, Fábio, doutor. Eu tenho muita coceira no ouvido. Isso, por acaso, é envelhecimento auditivo? Mais uma vez, é uma pergunta capciosa. A resposta é não, mas, de certa forma, tem uma relação. A coceira não é normal, né? Não é Isso normal. Quer dizer. Mas a gente vê que, obviamente, a pele do paciente idoso, ela tende a ser uma pele mais hidratada, mais fina, ou seja, uma pele mais sensível, vamos dizer. E isso, de uma maneira geral, assim, estando desidratada, essa pele tende a ter uma descamação maior. Essa descamação geralmente vai gerar uma coceira, uma inflamaçãozinha crônica. Isso é bem comum no paciente idoso, a gente vê sim. Muito bem, olha, eu quero agradecer a enorme quantidade de pessoas que estão participando aqui do nosso programa. Convidar o doutor, vamos tratar novamente desse assunto aqui no nosso programa. Quero passar os contatos. O site é danielcuri.com.br, é isso? Exato, isso é. Tem também o telefone 11 São Paulo 4862-1041, 11 São Paulo 4862-1041, e tem um número de WhatsApp do doutor. Pode fazer perguntas também, doutor? Claro, fica à vontade, né? estou à disposição. 11 97394 4166. Esse é o WhatsApp do doutor, tá? Isso. 11 97394 4166. Doutor, obrigado pela sua presença. Obrigado, foi um prazer. Muito Obrigado bom pelo convite. o nosso papo, viu? Volte outras Tchau, vezes, viu? Obrigado, Seja bem-vindo. Obrigado.